Então, hoje nós vamos falar como ouvir Jesus. Como ouvir Jesus. Hoje, nesse meio de tanta confusão, tanta diferença, tantas coisas que aparecem, como ouvir Jesus? João capítulo 7. Nós vamos ler primeiro, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Agora, porque não há ninguém, percebe? Porque não há ninguém que procure ser conhecido, procure ser um youtuber, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo, é isso mesmo, está escrito ou eu estou enxergando errado? Nem mesmo seus irmãos criam. Você imagina, você está dentro de casa, você tem um chamado, uma missão dentro da sua casa, e nem mesmo as pessoas que estão dentro da tua casa acreditam naquela missão que você tem. Vamos lá? Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele, o mundo, me odeia a mim, porque, porquanto dele testifico que as suas obras são... Que as obras são, a obra do mundo é o quê? É má. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Versículo 10, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Essa história é muito legal. Quando eu leio, eu fico com vontade de rir. Porque, já viu, parece que você não quer andar com aquela pessoa? Aí você fala assim, eu não vou não. Não, pode deixar. Não vou não. Pode ir vocês, pode ir. Pode ir que eu vou para outro lugar. Aí você vai disfarçadamente para aquela pessoa, nem te ver lá, nem saber que você está lá. Parece que Jesus está se escondendo dos seus irmãos. Não é? Mas não é essa a história, não é esse o conteúdo, não é esta a ideia. A ideia, primeiro, é que os judeus já procuravam matar Jesus, já queriam acabar com a vida de Jesus, por um único motivo. Nós lemos aqui, qual o motivo pelo qual os judeus queriam matar Jesus? Qual o motivo? Vamos lá, quem pode me dizer aí? Está escrito no texto, nós lemos. Quem lembra aí? Exatamente. Qual o versículo que está? Bota o versículo 7 aí para a gente ver. O mundo não vos pode odiar. Primeiro, por que o mundo não podia odiar os irmãos de Jesus? Por quê? Porque eles não reconheceram Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles não aceitavam Jesus. Eles não estavam nem aí para Jesus. O que eles queriam de Jesus é que Jesus manifestasse aquilo que ele fazia, curas, milagres, maravilhas. Mas quem é Jesus para os irmãos de Jesus? Alguém que deveria ser famoso. Alguém que deveria manifestar graça para as pessoas. Alguém que deveria aparecer. Alguém que deveria ser famoso. Mas vamos ser sinceros, como dizem alguns. Vamos ser sinceros. Você tem uma habilidade. Você tem algo especial. Algo que, de repente, nem muitas pessoas fazem. Só você tem aquela habilidade. O que você vai fazer com aquilo? Vai mostrar para todo mundo. É mentira ou é verdade? Não, bota no YouTube. A gente bota lá nos Reels, como é que é? Reels é assim que fala, esse treco aí? Bota lá para todo mundo ver aquilo que você tem de habilidade. A gente vê isso direto, não vê? Se o cara sabe, se ele tem habilidades com a bola, ele fica lá 3 horas lá fazendo embaixadinha, bota para cima, bota para baixo, joga para um lado, joga para o outro, de frente para uma câmera, e todo mundo aplaudindo, curtindo, compartilhando, ok? Mas quem é esse driblador, jogador, embaixadeiro para você? É um
um artista. Não é um artista? Você vê pessoas levantando peso, musculação, halterofilistas, é isso? Você vê lá, o cara começa a ficar malhadão, tipo eu, assim, fortão. Aí para onde que ele vai para mostrar para todo mundo? Para o youtuber. Para quê? Para ele poder ficar famoso. Mas quem é ele? É o cara saradão, malhadão. Mas quem é ele? Às vezes nós fazemos isso, nós vemos... não estou falando nada contra, entendeu, né? Eu não estou falando contra de colocar a sua habilidade no youtuber. Eu quero declarar quem é Jesus e o porquê Jesus não é igual a gente. Jesus é diferente. E o quem a gente precisa, e quem a gente precisa, em quem e como a gente deve ver Jesus. De que forma? Quando nós olhamos para alguém, para a habilidade de alguém, ou para a coisa que a pessoa faz, o que a gente quer? Que ela mostre para os outros, que ela se declare para os outros, as costuras, as bonecas, as bolsas. Não é assim? Como é que vocês vão vender as coisas? Né, Marlete? Se você não botar lá no Instagram, no YouTube, se você não colocar lá no Face a beleza da mulher, espaço da mulher, é isso mesmo? Ó, fazendo propaganda. Beleza de mulher, ó, não deixem de ir, é ali logo na rua, esqueci o nome. Rua Santa Mônica, só você que você vai ver uma placa lá, eu fazendo propaganda. Como é que você vai vender o teu produto? Mostrando. Não é isso que a gente faz? Não mostra aquilo que a gente tem para vender, ou nossa habilidade para querer aparecer. E não estou falando de uma forma ruim, não. Estou falando de uma forma boa. Não é isso que a gente faz? Mas entendam, por que então Jesus não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não seguiu a ideia de seus irmãos? Porque não é esse o propósito, não é esse o entendimento. A coisa que estava acontecendo é que os seus irmãos não tinham ideia de quem era Jesus. Eles achavam que o que Jesus tinha era uma habilidade muito legal e que devia ser explanada para o mundo. Vocês estão entendendo? Jesus não tem uma habilidade legal para explanar para o mundo. Não, não é isso. Jesus não é um cara, e vocês vão ver na leitura, que tem muito conhecimento de Bíblia. Porque Jesus, quando subiu sem se manifestar, ele estava na sinagoga, sabe fazendo o quê? Ensinando. Falando da palavra para aquelas pessoas. Dizendo a essência do Pai para aquelas pessoas. Mas mesmo assim as pessoas não o reconheciam. Não entendia quem ele era. As pessoas queriam as suas bênçãos, queriam o seu manifesto maravilhoso, mas não queriam conhecê-lo, saber quem ele é. Eles não estavam nem aí. É essa a história. O problema é esse, não é de andar com os seus irmãos, é de mostrar para a gente que nem os seus irmãos criam nele. E o que eles queriam era um boneco e não um Salvador. Já viu quando a gente passa por algumas congregações e quando a pessoa quer insistir que você tem que ficar naquela congregação, elas falam assim, cara, vai lá, cara, porque aquele pastor, porque o louvor... Não, você tem que ver o que a gente fala lá naquela igreja, não é assim? Para quê? Para as pessoas poderem ver como que é maneiro aquele lugar. Então, ela começa a incentivar as pessoas a querer ir para aquele lugar por causa das coisas que acontecem lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas não é isso que Jesus nos chamou, não é para isso. Mesmo que o louvor seja legal, que a palavra seja boa, o que Jesus chamou você e a mim é para ouvir e entender o que Ele está falando. Porque as palavras de Cristo são palavras de vida. Não é palavra legal para motivacionar o coração. É uma palavra que te tira da morte e te leva à vida. E eles não estavam reconhecendo isso. Eles não estavam entendendo isso. Igreja, como está o seu coração diante de Deus? Quando você lê a Escritura, por que você lê? Quando você busca entendimento na internet com as pessoas, com os papas, com os apóstolos, com os profetas, com os gurus lá da vida, lá, quando você busca lá, você busca para quê? Para querer argumentar, é isso? Para querer discutir? Porque é isso que as pessoas fazem. Não faziam nada diferente.
Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam olhar, eles queriam mostrar-se, aparecer, discutir, revelar coisas, mas não reconhecê-lo como Senhor. Jesus está no meio, está dentro, está perto, e eles estão pedindo para Jesus: seja famoso. Jesus vai ser famoso, vira um youtuber, faça vídeos para aparecer na internet, faça vídeos para ganhar curtidas, e depois a gente é tão sem noção, que a gente depois fica lá catando quantas pessoas curtiram o nosso vídeo. Nossa, caramba, né? Já consegui 3 curtições, porque o meu nível é esse, né? De 3 a 4. Aí a gente fica catando. Mas Jesus está preocupado com isso. Jesus, ele está querendo que você o reconheça, que você olhe para ele e entenda quem ele é, que ele está acima de tudo que você está vivendo, que ele é acima de tudo que você pensa que ele é, e que ele não precisa dos elogios nem dos aplausos dos homens. Ele não precisa que alguém diga para ele: cara, tu é 10. Ele não precisa que você diga para ele: caramba, ó, show, em paz e amor, show de bola, você é fera. Não precisa, Jesus não precisa de elogios. Jesus precisa de que você se humilhe e reconheça ele como Senhor e Deus. Olha, vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler do 37 agora em diante. Geralmente essas festas duravam bastante tempo, né? E Jesus estava lá nessa festa, ensinando, mostrando a verdade, mas sem manifestar de verdade quem ele é, de forma oculta. Mas no último dia, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele: do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o... Não entenderam. Outros diziam: este é o... Tinham dúvida. Mas diziam outros: vem, pois, o... Não entenderam, não sabiam. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Vocês estão entendendo como é que as pessoas olhavam para Jesus? Com confusão de mente. Você sabia que hoje na igreja está assim? As pessoas estão confusas, sem entender quem é Jesus verdadeiramente. Mas a minha pergunta de hoje é: quem é Jesus para você? De verdade, já parou para pensar se esse caminho que você está seguindo, ou pensa que está seguindo, é o caminho verdadeiro? Será que esse pastor, que um dia está cabeludo, outro dia está careca, um dia está barbudo, outro dia está sem barba, será que ele está pregando verdade? Será que o que é dito aqui vem verdadeiramente de Deus? Será que não existe confusão no nosso coração quando a gente vem para esse lugar sem entender quem realmente e de quem realmente estamos falando? Como está o teu coração para receber as palavras que vêm de Deus? Porque se você vem para esse lugar procurando algo e não reconhecendo quem Ele é em vão. É em vão, é sem noção o que estamos fazendo. Eu conheço pastores que pregam, usam a Bíblia, não porque amam a Jesus, mas porque eles acham que mudam vidas de pessoas. Mas não é esse o teu ministério, mudar a vida das pessoas? O meu não. Eu não
tenho força para mudar a vida de ninguém. Eu posso te incentivar muitas coisas, declarar muitas coisas, te auxiliar com muitas coisas, mas só um pode mudar a sua vida. E se ele não mudar, a gente pode fazer e pintar o 7 nesse lugar aqui, que a tua vida não vai mudar. Você pode mudar de direção, pode mudar de prumo, pode mudar de rota, pode mudar de entendimento, mas não ser convertido pelo Senhor. Tem gente que confunde isso, sabia? Eu bebia, não bebo mais. Estou na igreja, então estou convertido. Isso não é conversão. Não estou falando para voltar para a bebida, não. Olha, eu falava muitos palavrões. Nossa, como eu falava palavrão, fui para a igreja. Aí o pastor falou assim, não fale palavrão. Aí eu parei de falar palavrão. Agora eu estou salvo. Gente, Jesus está muito além desses questionamentos que a gente tem. Jesus está acima dos questionamentos que a gente tem. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é muito mais santo que isso. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para declarar algo para nós, que foi no versículo 7 que nós lemos. O mundo me odeia. Por que o mundo me odeia? Porque eu mostro para eles os seus pecados. Eu revelo para eles por onde eles têm andado, o erro deles. Eu revelo para eles o que eles têm feito de errado. Quando você consegue ter essa concepção, essa ideia, esse entendimento de que o seu caminho, ele é torto, quando você consegue entender e ouvir isso, você pode crer que, de repente, você está ouvindo Jesus. Porque se você acha que o caminho em que você está é um bom caminho, porque você aperfeiçoou esse caminho, tem alguma coisa de errado. Se você acha que o seu caminho tem que ser um caminho de que as pessoas têm que te aplaudir, tem alguma coisa de errado com você. Porque o próprio Cristo não quis aplausos. Morreu sem ninguém ainda por cima. Nem os discípulos dele estiveram lá olhando ele na cruz. Todo mundo saiu fora. Ninguém queria nem olhar para ele. Estava horrível aquela cena. Acho que nem eu nem você, com todo o conhecimento que temos hoje, estaríamos lá. Quando os soldados levantassem a espada, acho que o pastor era o primeiro a correr, sair correndo. Quando a gente começa a entender que a luz de Cristo vem para dissipar, para tirar, para fazer mudar o meu pensamento, as minhas ideias, os meus planos, aí eu posso começar a compreender que, de repente, eu estou ouvindo Jesus. E eu não estou inventando isso, não. Eu posso mostrar um monte de textos que falam sobre isso. Um monte. Nesse texto mesmo, Jesus nos revela algo poderosíssimo, que está lá no versículo 39. Olha o que está escrito no versículo 39. Diz assim, e isso disse ele do Espírito. O que ele disse ele do Espírito? Volta no 38, só para a gente entender. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, no seu interior, rios de água viva, correto? Mas de quem ele está falando? Ele está falando de algo que vai acontecer depois. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus faz uma revelação extraordinária. Enquanto Jesus está no mundo, ele não está dentro, ele está fora do ser humano. A conversão só vem quando há transformação dentro. Ok? Eu posso ler e conhecer a Bíblia. Se não tem conversão, não tem entendimento do que eu li. Eu tenho informação, e muita informação, mas quando o Espírito vem sobre, aí há entendimento, porque o próprio Jesus disse que o Espírito viria para quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito vem dentro, nós passamos a ouvir a voz de Deus. Por que eles não criam? Porque eles não tinham o Espírito Santo
dentro deles, para ouvir a voz de Jesus. Vocês estão entendendo? Os próprios discípulos, eles não tinham se convertido. Eles só se converteram depois que o Espírito veio sobre eles. Depois é que eles começaram a seguir Jesus. Eles andavam com Jesus por causa das palavras que Jesus dizia, mas eles não compreendiam. Eles tinham reflexos de compreensão. Lembra quando Pedro vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Aí Jesus diz para ele o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo soprou no ouvido dele. Mas aquele que é convertido já não tem necessidade de que alguém ensine, porque o Espírito está dentro. Todas as palavras que vêm da Bíblia, à medida em que o Espírito dá, vai trazendo a compreensão daquilo que é. Por isso os seus irmãos não criam nele. Sabe quando os irmãos de Jesus vêm a crer nele? Depois, com a descida do Espírito Santo. É só para a gente poder entender que eu preciso buscar a face de Cristo, não para querer coisas para mim, mas para poder conhecê-lo como ele é. Aquele que crê, recebe. Crê no quê, pastor? Crê no Senhor Jesus como Senhor e Deus. Se não tem esse entendimento, fica como o povo. É um profeta. Não, olha, eu acho que é o Cristo. Não, está parecendo que é o Cristo. Aí vem outro assim, mas ele veio da Galileia não vê nada, não vem nada, como é que ele está vindo de lá? Porque Galileia é um lugar ruim, né? Galileia não era um lugar legal, não. Por isso que os irmãos dele falam, você vai ficar aqui na Galileia? Logo aqui, em Senador Camará? Como é que é o nome daqui? Sossego? Aqui é Sossego? Aqui vai aparecer? Ah, fala sério. Vai lá para o centro de Bangu, pô. Ou então vai para Campo Grande, para o centro de Campo Grande. Vai para Barra, para o Recreio. Aí sim vocês vão aparecer. Mas Jesus não chamou a gente para aparecer, não, gente. Jesus chamou a gente para declarar quem ele é. É para a gente diminuir e ele aparecer em nós. Não é para ele aparecer para a mídia. Não! Olha que cara maneiro. Olha, apareceu um cantor novo aí. Jesus de Nazaré. O cara é fera. Já viu esse cantor? Já viu o YouTube que tem aí? Cara, eu rio o tempo todo. Jesus de Nazaré. Ele conta as piadas engraçadas. Ele fala que vai morrer e ressuscitar. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso, não. Jesus veio com uma autoridade tão extraordinária, porque se vocês lerem o texto, no decorrer do texto, vai falar que as pessoas ouviam ele falar e diziam, de onde é que ele tem tanto conhecimento? Está escrito, se eu não me engano, deixa eu ver. Acho que é o versículo 14 e 15, olha só. Mas no meio da festa, versículo 14... subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido. Eles não tinham noção de quem era Jesus. Não tinham noção. Gente, é para a gente ficar alegre, feliz, pular, saltitar de alegria, porque isso foi escrito para ensinamento nosso, para a gente poder reconhecer Jesus na nossa vida, para a gente poder entender se realmente Jesus está na nossa vida, porque isso é o que acontece hoje. As pessoas que falam de Cristo, às vezes, por muitos, é tratado assim, meu Deus, esse cara tem tanto conhecimento, né? Fala tão bonitinho, fala tão legal. Pois, palavra legal, maneiro. Não reconheceu nada, gente. Não pensa que por dizer que é maneiro ou aplaudir você, que alguém reconheceu. Não! A pessoa que reconhece Jesus, ela se humilha diante dele. Ela entende que está debaixo de alguém que é muito superior a ela e que não tem nada a ver com esse mundo. Nada a ver com esse mundo. Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. E as pessoas querem coroar Jesus aqui. Não coroe Jesus aqui, ele é rei, é senhor e ele governa a nossa vida. Reis e sacerdotes somos nós hoje aqui na terra. Você sabia que se você tem o Espírito Santo de Deus, você é rei e sacerdote? Mas não é para conquistar as coisas do mundo, não. É para conquistar as coisas para os céus. Tu sabia que você é dono da herança mais extraordinária do universo, que está nos céus? Você sabia disso?
E você se deixa levar por migalhas nesse mundo? Olha como a gente é bobo. Meu Deus do céu, ai, eu não conquistei, eu não fiz, eu não alcancei. Nossa, será que eu posso? Será que eu não posso? A gente cria essas dúvidas. Entenda, sobre a tua vida existe um governo, e um governo eterno, um governo espiritual sensacional, extraordinário, maior do que qualquer coisa, e você está debaixo desta autoridade, deste governo. Você não tem nem comparação de dizer se você é tri, mi ou bilionário, porque não existe, porque não, depois disso, ninguém pode dizer que alguém é mais rico que o outro, quando tudo acabar. No mundo só existe pobre, só pobre. No mundo só há pobreza, mesmo o cara tendo carro do ano, tendo apartamentos, carros importados, helicópteros, só tem pobre, só pobre. Rico é aquele que tem Jesus no coração, mas que não se ensoberbece por causa disso, porque sabe que a missão aqui é declarar o reino de lá, não é declarar o reino daqui. Se Deus te der a oportunidade para ter um helicóptero, vai voar, beleza, mas declara o nome de Cristo, com o entendimento de quem Ele é, que tudo vai passar, porque esses aqui não entenderam. Nós temos entendido quem Ele é. Nós temos entendido. Nós temos colocado Jesus no nosso coração com o entendimento de dizer, agora eu vou declarar o nome dele, haja o que houver, a que tempo for, conforme for, eu vou declarar esse Cristo, vou falar do seu poder, vou trazer para as pessoas o entendimento da salvação. A carne é fraca, nós somos fracos, mas o Cristo precisa estar dentro de nós, operando em nós. Porque quando vier as mazelas, as dificuldades, as coisas que a gente não consegue discernir, Ele vai nos ajudar, vai nos fazer compreender. E se não der certo aquilo que a gente planejou, Ele vai aliviar, consolar o nosso coração. Ele vai trazer paz para nós. Sabe aquele entendimento? Nós já passamos muitas vezes por isso. E eu sei que você já passou por isso também. De repente você fez um planejamento tão grande. Calculou, montou na sua mente, tudo, sonhou, coisa e tal, quando chegou lá na frente, não deu certo. Quem não tem Cristo, se desespera, porque botou a confiança naquilo que ele planejou. Agora, quem tem Cristo, Deus sabia, Ele está no controle de todas as coisas, não permitiu que eu alcançasse aquilo. O porquê? Deus, honra e glória ao teu nome, que eu esteja aqui como teu servo. Amanhã uma doença me acometeu, ou alguma coisa muito grave veio sobre a minha vida. Deus, tu sabes de todas as coisas, que a minha vida honre o Senhor aqui na terra. Que a gente tenha coragem para isso, mas só vai fazer isso aquele que reconhece Jesus como Salvador. Eu vou ler 2 textos, 2 versículos. Um em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Coloca para mim, Lúcio. Diz assim, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Se teu coração está firmado na terra, você não sabe quem é Jesus. Se teu coração está firmado em ganhar, em ser, em posso ser, posso ter, você não conhece Jesus. Volta para João, versículo 18, lá no capítulo 7 mesmo. Vamos dar uns pulinhos aí. Olha o que diz aí. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria... Já viu aquele pessoal que só sabe falar de si? Já viu? Olha, eu fiz, eu faço. Olha, você não sabe o que eu fiz. Né? Ela quer ser vista, a pessoa quer ser vista. Não, mas ele está dizendo assim, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, ele tem entendimento de quem o enviou. Então, ele quer a glória daquele que o enviou. Ok? Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça não vale de nada diante de Deus. De repente, diante dos homens, a gente tenta ser justos, mas quando Deus olha para a nossa justiça, trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Mas quando a gente compreende quem Ele é,
e aí passa a andar no caminho que ele nos traçou, a andar, vem sobre nós a justiça dele. Não há injustiça sobre nós. Aquele que anda reconhecendo Jesus, ouvindo Jesus, entendendo quem é Jesus, não há injustiça. Por que, pastor, não há injustiça? Porque não faz aquilo que é de seu próprio interesse, mas faz aquilo que é do interesse dele. Porque aquilo que é do interesse dele é o que faz o mundo e a conclusão do mundo. Entendam, o que vem de Deus revela ao mundo o seu caminho e o final dele. E se você anda no interesse dele, você faz parte desse que revela ao mundo o que é e como será o fim dele. Entenderam? Por isso não há injustiça, porque trazemos a verdade de Deus para o mundo. Porque Jesus era justo? Porque Jesus veio de Deus e trouxe a verdade para o mundo. E o mundo, sendo injusto, não queria ouvir Deus. Ok? Entenderam? É isso aí que acontece. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: nós somos de Deus. Amém? Somos de Deus? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é o apóstolo. Quando estou aqui na frente, o que eu falo é segundo o que está escrito. E se você ouve a voz do Senhor, segundo aquilo que está escrito, você é de Deus. Se eu trago para vocês aquilo que vem de Deus, ouça-me. Ouça-me. E se você me ouve, não porque eu estou falando, mas porque vem de Deus, você não está no erro. Você está na verdade. Aquele que é de Deus, ouve a Deus. Aquele que é de Deus, ele para entender o que Deus está falando. Aquele que é de Deus não se perturba com as coisas do mundo. Aquele que é de Deus não quer glória para si. Aquele que é de Deus quer a glória do Criador, quer mostrar o Criador, quer revelar o Criador. Por que hoje a gente vê tantas pessoas querendo glória para si? Vocês sabem por causa de quê? Porque Deus quer glória para ele. Quer ver um exemplo fácil disso? Entre pais e filhos. Né? Não estou falando que aqui aconteça isso não, mas geralmente é assim. Quando o filho chega a uma certa maturidade, ele já acha que a voz do pai já não tem tanto valor. Né? Se ele conhece um pouquinho mais de computador, lá em casa Rafael dá banho na gente, dá banho na gente, com negócio de computador, internet, a gente já vai esquecendo as coisas, é normal, mas com Deus não pode ser assim. Então, o pai ele vai ficando desvalorizado no conhecimento, na cabeça do filho. Normal, isso é normal. Já viu os pais vão ficando mais velhinhos, como é que a gente vai tratando eles? A gente vai tratando igual criança. Por quê? Eles vão ficando... Eu acho que a Evelyn gostou da ideia. Os pais vão amadurecendo, vão envelhecendo, vão esquecendo as coisas, os filhos vão absorvendo, e aí vão querendo dar aula para os pais. Entenda, com Deus não é assim. No mundo, a gente ganhou a ideia, o entendimento, e isso vai cada vez mais precoce, de que o ser, a pessoa, ela tem a informação e ela é dona do seu nariz. Então, ela não precisa ouvir ninguém. Sendo ela dona do seu nariz, ela faz o que ela quer da sua vida. Quando a gente olha para Deus, com Deus não é assim. Você não faz o que você quer da tua vida. Quem manda é Ele. Mas o mundo te ensina a você ser dono do seu nariz. Automaticamente em casa, a gente vê essas coisas acontecendo normalmente. É só um exemplo. É normal. Você vai envelhecendo, vai se tornando mais experiente, você vai ficando mais cabeça, seu pai vai envelhecendo, sua mãe vai envelhecendo, eles já não fazem as coisas tão certinho, né? Faz umas bobeiras ou outra, e aí você quer se achar em cima deles. Normal. Esse pecado fez isso com a gente. Acaba a gente desonrando sem querer desonrar. Mas o mundo nos ensina isso.
O mundo te ensina que você não tem que prestar atenção em nada, que você não tem que se sujeitar a nada, que o importante é você, que você manda no seu nariz, que você faz o que você quer. E ai de alguém se vier contra aquilo que você acha. Hoje já tem até lei para você não repreender adolescente. Vocês sabem disso, né? Vai repreender. Se ele chega lá na polícia, vai dizer, tinha um homem falando que eu não podia fazer isso nem aquilo. Quem vai preso? Ele podia estar fumando maconha, podia estar matando os outros, mas se chegar lá e falar que eu estava oprimindo ele, quem vai preso sou eu. Mudou a ordem. Para que isso? Para desonrar a Deus. Isso é a tática do inferno para se desonrar a Deus. Se você não entende que Deus tem que ser o seu Senhor, você não pode servi-lo. Se você acha que você é dono do seu nariz, se você não se submete a ninguém, você não é filho de Deus. Sinto te falar. Não é o filho de Deus, ouve. Ele escuta, ele quer saber o que Deus está falando. Ele o reconhece. Ele não quer de Deus só o favor, como os irmãos de Jesus queriam. Você imagina se tivesse um irmão que fizesse milagre. A primeira coisa que eu ia pedir para ele é fazer dinheiro. Mano, tu é o cara. Antes de você começar a se manifestar por aí, vamos fazer um negócio aí para dar dinheiro para a gente aí. Faz um negócio prosperar aí, cara. Mas eu não estou nem aí para ele. Eu gostei que ele tem alguns milagres, alguns truques na manga. É assim que os irmãos de Jesus viam ele. Não se submetiam à sua autoridade, ao seu poder, à sua divindade. Vocês estão entendendo? Quem é você? Quem sou eu? Jesus está aqui no meio de nós. Mas, pastor, eu queria sentir um arrepio para saber que Ele está presente. Você não precisa sentir arrepio nenhum, não. Não precisa. Ele é Senhor, Ele está aqui. Ele quer de você sujeição, submissão, reconhecê-lo como Deus na sua vida. Você e eu precisamos fazer isso. Precisamos, porque o mundo não entende isso. O mundo não quer isso. O mundo está de mal a pior por causa de Deus, que revela através de nós o pecado da humanidade. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para mostrar, manifestar a vida de Deus, para que as pessoas entendam que elas estão caminhando para um buraco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir Jesus. Que Ele possa falar aos nossos corações, nos dando todo o entendimento possível, que nós devemos ser sujeitos, submissos, reconhecendo Ele como Deus. Senão Ele não vai andar contigo. Vai fazer igual Ele fez com os irmãos dele. Vai na frente, pode ir. E Ele vai para o outro canto. Mas se você reconhecer Ele como Deus, Ele vai andar juntinho contigo. Aliás, você vai andar juntinho com Ele. Amém?